E aí, pessoal, continuando nosso curso, eu quero falar nessa aula sobre o dilúvio. Ele está narrado na Bíblia, lá no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 9. Então, eu quero convidar vocês, ao final dessa aula, a ler, reler e reler de novo esse texto, porque é muito importante vocês conhecerem isso daí, e depois virem entender toda a teologia bíblica que está bem linkada nesses textos. É interessante a gente pensar também que várias pessoas vão colocar Adão e Eva, como eu disse lá na primeira aula, como personagens não históricos, ou seja, que eles não existiram. É como se fosse um conto de fadas, uma mitologia. Eu não acredito nisso, porque Jesus fala nitidamente e claramente sobre Adão e Eva como pessoas, logo eles existiram. Vamos ter vários outros comentaristas, vários outros textos do Novo Testamento, do Antigo também, sempre indicando Adão e Eva como personagens reais, como pessoas reais. O dilúvio é a mesma coisa. A Bíblia narra o dilúvio como um fato que aconteceu. Jesus falou do dilúvio, como veremos aí, como um fato que aconteceu. Estudos também da parte de física, quando nós temos físicos cristãos pesquisando e realmente buscando respostas, eles encontram características do dilúvio e vários fatos científicos que apontam para o dilúvio. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque como eu tenho dito, é sobre conhecer, nós precisamos conhecer o que aconteceu. Então nós conhecemos a criação, conhecemos o que foi a queda do pecado do homem ali, falamos sobre a justificação pela fé em Jesus na aula anterior, pela redenção ali pelos nossos pecados, e agora vamos falar sobre algo que aconteceu ali, que é o dilúvio. Noé, que é quem Deus chama para construir a arca, onde entrou os animais ali para salvar a humanidade nesse período, ele nasceu aproximadamente 126 anos após a morte de Adão. Então Noé não conheceu Adão, mas ele nasceu 126 anos após a morte de Adão. E só como isso daí está na Bíblia, essas idades. Vocês podem ler Gênesis ali, vocês vão ver a idade de cada um deles descrita. É interessante que Adão viveu 930 anos ao todo. Aí você vai falar, Augusto, 930 anos? Sim, 930 anos. Sempre me perguntam, mas eles me contavam um ano diferente naquela época. Não, são anos com 12 meses, são anos com os mesmos dias. Às vezes uma variação de 2 dias a mais, 5 dias ali, mas são anos com mais de 300 dias, sempre. Então, Adão viveu 930 anos. Noé, por exemplo, viveu 950 anos. O ser humano que viveu mais tempo que a Bíblia narra foi Matusalém, que viveu 969 anos. Quase 1000 anos Matusalém viveu. Mas, continuando na questão do dilúvio, que é esse o tema da aula de hoje, mas é importante falar isso para vocês, para quê? Para vocês saberem, aconteceu o dilúvio. O que é o dilúvio? A Bíblia vai narrar o dilúvio como chuvas, onde Deus fez chover do céu, mas Deus abriu as fontes debaixo da terra, águas jorraram debaixo da terra e águas desceram do céu e inundaram toda a terra, como nós vamos ler no relato bíblico. Mas dilúvio significa isso, uma inundação. Dando sequência aí no que nós estamos dizendo, em Gênesis 6, diz assim: Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então aqui em Gênesis 6, Deus limita a idade do ser humano a 120 anos. Como eu disse anteriormente, Adão viveu 930, Noé 950 anos. Então são muitos anos que eles viviam. Mas aqui em Gênesis 6, Noé já estava vivo aqui, já tinha nascido Noé. Deus limita a 120 anos. Essas filhas que diz aqui, sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes. Vamos ter alguns comentaristas bíblicos falando que os filhos de Deus, na verdade, são anjos. E as filhas do homem são filhas de Adão. E eles tiveram um relacionamento ali e nasceram grandes, gigantes, valentes, coisa assim. A continuação desse texto vai dizer algo sobre os gigantes, os valentes da terra. Mas eu não creio nessa interpretação. Para mim aqui, como o próprio texto vai falar, as filhas dos homens são filhas daquelas pessoas que não serviam a Deus.
pessoas que levavam a vida de forma maligna, pessoas que levavam a vida afastada de Deus. E os filhos de Deus, quem são? Aqueles homens que entregaram seus caminhos a Deus, que viviam segundo os mandamentos, costumes de Deus. Um exemplo é Noé. Depois vamos ter outros exemplos, Abraão, por exemplo. Foram homens que andaram com Deus, homens segundo o coração de Deus, assim. Então, nesse contexto, para mim, essas filhas dos homens aqui são filhas das pessoas malvadas, filhos dos povos vizinhos. Que quando pegamos o Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para eles não se casarem com os outros povos, mas Israel ficasse separado. Mas os homens acabavam achando mulheres bonitas de outros povos e acabavam se casando com elas. E nós vemos na mesma geração essas pessoas sendo entregues à idolatria, fazendo ídolos de ouro, de prata, estátuas, e adorando essas estátuas, adorando os deuses dessas outras nações. Deuses que, segundo a própria Bíblia, não são deuses, mas sim demônios, porque existe um só Deus, um só Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Um só, o Deus do cristianismo, o Deus dos judeus, o Deus que a Bíblia chama de Iavé, o nome que é até impronunciável, porque só tem as consoantes ali. Mas se nós podemos falar como Iavé, Javé, Jeová, são pronúncias para esse nome, do nome próprio de Deus. Mas que é o Deus que a Bíblia narra. Em Gênesis 7, versículo 1 diz assim: Então o Senhor ordenou a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de observá-las em toda a terra. Olha que lindo nós temos que Deus fez aqui. Os animais, aqui nós já vemos que tem uma classificação de animais puros e animais impuros. Nós vamos entender melhor isso quando nós temos Moisés no Egito ali, saindo do Egito com o povo de Israel, e Deus vai falar para eles quais animais são impuros, quais são impuros. Mas nessa época de Noé nós já sabemos que tinha uma relação de animais puros e impuros. Interessante lembrar também que nessa época os seres humanos não comiam animais, segundo o relato bíblico. Porque nós temos a criação em Gênesis 1 e 2 ali, Deus dando toda a erva do campo e dos frutos das árvores para Adão e Eva comerem, assim é a humanidade. Depois, quando é expulso do Jardim do Éden, em Gênesis 3, Deus mantém as plantas e os frutos das árvores para Adão e Eva comerem. Mas quando eles vão sair da arca aqui, Deus dá dos animais para eles comerem e vai passar outras instruções, falando para não comer o sangue, por exemplo, que o sangue é a alma do animal, ali tem a vida do animal, e que não deveria ser comido o sangue. Então, olha que interessante que Deus fez ali. Mas, dando sequência nesse texto, nós sabemos que entrou não só um casal de cada espécie, mas teve animais que entraram 7 casais, os animais puros, segundo Deus. Gênesis 7,16 diz assim: Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Olha que interessante, uma espécie de cada, um animal de cada espécie, pelo menos um casal de cada espécie de ser vivo entrou na arca. Porque somente aqueles que estavam dentro da arca, sejam os homens, répteis ou animais voadores, sobreviveriam. Os peixes, logicamente, numa inundação sobreviveram, né? Mas os animais que dependiam da terra, das plantas, esses vieram a morrer. E o próprio ser humano. Então, nesse texto, eu já não acredito numa inundação local. Vai ter outros textos que vão defender ainda mais isso. O que significa? Algumas pessoas vão defender que apenas uma parte da Mesopotâmia, aquela parte de Israel, do Egito, foi inundada. Eu não acredito nisso. A Bíblia diz que a montanha mais alta da terra ficou coberta pelas águas. E ninguém sobreviveu em toda a terra. E que todos os seres humanos que não estavam dentro da arca vieram a morrer. Então nós sabemos que a inundação foi global, matou todos os animais da terra, a Bíblia fala, e também todos os homens. Aí alguns vão defender, mas não tinha homens em toda a terra ainda. Tá, mas a Bíblia fala que a inundação foi global. Resumindo, é isso, tá? E vamos discutir isso em outros vídeos com mais profundidade. Continuando, Gênesis 7, 21 diz: Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra. Que exatamente está falando, todos os seres vivos pereceram. Aves, animais domésticos, feras,
todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e todos os seres humanos. Então não sobreviveu ninguém, somente aqueles que estavam dentro da arca. 2 Pedro, olha que interessante, aqui é Novo Testamento. Esse texto foi escrito cerca de 3.000 anos após o dilúvio. Então, 2 Pedro foi escrito depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Especificando vocês entenderem, 2.000 anos atrás, mais ou menos. Estou dando várias datas para vocês começarem a conhecer e criarem na cabeça de vocês uma linha cronológica, criarem uma linha do tempo para que vocês entendam os relatos bíblicos e as histórias que vamos estudar. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz assim: de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Quem que eram as outras 7 pessoas? Então, era Noé e mais 7. A esposa dele e mais 3 filhos e 3 noras. Totalizando as 8 pessoas que sobreviveram ao dilúvio. Depois vamos ter um texto do próprio Jesus, em Lucas 17, 27, que diz assim: as pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Esse texto mostra que as pessoas estavam vivendo normal, levando a vida delas normal. Levando a vida delas como aconteceu literalmente, como um fato histórico, um fato ocorrido. E de repente, tudo inundou. Eles não perceberam até que as águas estavam subindo já. Mateus 24, 38, Jesus diz assim: porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Olha que interessante esse texto. Jesus relata o que aconteceu na época de Noé, que as pessoas não estavam preparadas, elas não imaginavam que viria um dilúvio, com o dia que ele vai voltar. Porque Jesus é o Filho do Homem. Jesus morreu, ele vai voltar para buscar os dele, e esses morarão com ele no céu. Aqueles que estiverem já mortos ressuscitarão para a vida eterna, e os que estiverem vivos ressuscitarão, mesmo vivos, terão um corpo revestido de glória e habitarão eternamente com Deus no céu. E ele vai vir de surpresa, como o dilúvio, sem avisar. Agora um texto do Antigo Testamento, mas pós-dilúvio, ou seja, depois do dilúvio. Um texto em Salmos 29, 10, que é um salmo escrito pelo próprio rei Davi. Diz assim: acima do dilúvio estabeleceu o Eterno o seu trono, o Senhor reinará para sempre. Esse texto para a gente português às vezes não fica tão fluido, mas a ideia aqui é quando Deus estabeleceu o seu trono acima do dilúvio, significa que quando Deus inundou toda a terra, ele manifestou ali o seu poder, e ele mostrou que ele está num lugar de regência, num lugar de governo, num lugar que tudo é ele quem controla e governa. E é assim que ele termina o Salmo, dizendo: o Senhor reinará para sempre. Então, quando Davi cita o dilúvio, ele cita como um fato real, ele cita como um fato histórico que ocorreu, e ao mesmo tempo ele diz que Deus estava governando sobre o dilúvio. E disso a gente pode tirar várias lições até para a nossa vida, pensando que até em meio a tribulações Deus está cuidando e Ele vai nos tirar dela, como Deus tirou Noé do dilúvio, um homem justo diante de Deus ali. Continuando, um texto de Jó 27, versículo 20, diz: temores horríveis o alcançam como um dilúvio, a tempestade o arrebata durante a noite. Aqui Jó está dizendo como que é a vida do injusto, como é a vida do ímpio. Então ele fala que terrores horríveis alcançam como um dilúvio. O que é um dilúvio? Repentino, sem ninguém esperar. Iguais as palavras de Jesus ali. Voltando para o texto de Gênesis, falando sobre o dilúvio. Capítulo 11, versículo 10 diz: eis o registro das gerações de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Um dos filhos que estavam na arca quando Deus salva a família de Noé do dilúvio. E diz assim: passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Então, olha que interessante. Depois que terminou o dilúvio, um dos filhos de Noé que saíram da arca, que chama Sem, 2 anos depois nasce o filho dele, Arfaxade. E quando nós pensamos em cada pessoa da Bíblia, Adão, depois filho de Adão, Sete, e assim vamos seguindo, vamos passando por Noé,
depois por Sem, filho de Noé, e vamos andando, passando por Abraão, por Davi. Nós sabemos que de Adão até Jesus se passaram 4.000 anos. E de Jesus até hoje, mais 2.000 anos. Então a Terra tem aproximadamente 6.000 anos. Então se você quiser fazer um exercício bem demorado, mas que vai ter um bom resultado, é pegar cada um dos nomes bíblicos. Quando a pessoa nasceu, quando ela gerou o filho, e assim seguir essa linha, você vai ter a idade da Terra. Tá? É o que nós falamos algumas aulas atrás. Dando sequência em Gênesis 8, diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Ou seja, depois que Adão e Eva pecou, o nosso íntimo, o nosso eu, a nossa essência está inclinada para o mal. Então não adianta Deus destruir a terra novamente. A gente já está inclinado para o mal. Aí ele diz: e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Olha que interessante, tudo isso que Deus narrou foram leis que ele criou, ordenanças que ele criou e que prevalecem sobre a sociedade. Isso prevalece sobre o mundo, sobre todo o cosmos. Cosmos significa mundo ordenado das coisas criadas. Então tudo aquilo que tem uma linha criada por Deus respeita as leis de Deus, as ordenanças dele. E Deus deixou claro que ele não destruiria novamente a terra. Só que é interessante pensar aqui também que Deus aqui ele não se arrepende. Deus não fala: eu fiz isso e eu não vou fazer novamente porque eu tive uma mudança de sentido. Não. Deus, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Deus também, ele é onipotente. Ele é o todo-poderoso. Mas mais que isso, Deus, ele está acima do tempo. Então Deus sabe o que era, o que é e o que vai acontecer. Deus conhece os pensamentos das pessoas. Deus conhece tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda vai acontecer. Então Deus não precisa fazer algo para saber que ele fez e que está errado ou que está certo. Antes dele fazer, ele já sabe o que ele vai fazer e quais resultados isso vai ter. Isso faz parte da essência de Deus, faz parte da divindade de Deus. Dando sequência, Gênesis 9:13 diz assim: colocarei o meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a terra. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Deus coloca no céu uma marca, que quando tiver as nuvens, a chuva, ela ficaria. É um arco. O que isso lembra a vocês? O arco-íris. Então, quando nós temos um dia chuvoso e após as chuvas vem o arco-íris, é um símbolo da aliança de Deus feito com Noé e que se estende a nós, que ele jamais destruiria a terra novamente por meio de uma inundação. Então, o arco-íris, sempre que você olhar ele, observa, é um símbolo da aliança de Deus conosco. Ele está ligado conosco. Ele não destruirá novamente como ele fez dessa vez. Isso é importante para renovar a nossa fé. Vou dar agora algo da minha vida para vocês. Sempre que eu vejo a chuva, eu realmente procuro um arco-íris. Porque eu quero lembrar, quero trazer à minha memória essa recordação de que Deus fez uma aliança com Noé. E que essa aliança estende a mim. Você é da descendência de Noé. Porque só Noé e a família dele saiu daquela arca. Só Noé e a família dele existiu depois do dilúvio e tudo recomeçou com eles. Então, talvez não tenha ficado claro nas outras aulas. Você é descendente de Adão. Você é descendente de Sete também, que veio depois. Como que eu sei que você é descendente de Sete e não de Caim? Porque a geração de Caim foi aniquilada junto com o dilúvio. Todos os descendentes de Caim ali morreram. E Deus continuou por meio de Noé. Noé é descendente de Sete, filho de Adão. Então nós temos ali a nossa genealogia clara, feita por meio de Deus. Então sempre que você olhar para o céu após um tempo chuvoso e ver o arco-íris lá, é um símbolo da aliança de Deus conosco. Eu gosto também de observar o sol, a lua, as estrelas, como nós falamos na primeira aula, porque tudo isso Deus colocou para governar
o dia e a noite, e também os tempos e as estações do ano. Então nós sabemos quando uma outra estação está chegando, o Sol e a Lua se movem, eles começam a nascer e se pôr de forma diferente. E isso, sempre que eu observo, fortalece a minha fé, me traz uma esperança, uma proximidade maior com Deus. Eu vejo, contemplo a criação. Isso é algo que a cidade tem ofuscado de nós. Nós olhamos parede, nós olhamos grandes edifícios, e nós não conseguimos contemplar a criação de Deus, porque foram obras da mão, como eu vou falar numa aula para vocês sobre a Torre de Babel. Mas quando nós olhamos para a Lua, para o Sol, para as estrelas, olhamos para o que Deus fez no dilúvio, depois ele colocou um arco lá com o símbolo dele, o arco-íris. Isso é criação de Deus, isso é criação do próprio Criador, que nós contemplamos hoje, as plantas. Se você olhar para mim, se olhar para o próximo, você tem que ver a imagem de Deus, porque nós somos também imagem e semelhança de Deus, e temos que contemplar o poder de Deus por meio disso. Eu quis trazer uma aula específica sobre o dilúvio, porque hoje as pessoas têm deixado de crer no dilúvio, mas ele é algo importante para a nossa fé, porque mostra a soberania de Deus, o poder de Deus em toda a era humana, em tudo que existe. E que isso possa ecoar em nossa alma, fortalecendo a nossa fé. Nessa aula nós tivemos um nível de conhecimento, ou seja, vocês têm que conhecer esse fato. Eu quero convidá-los a ler de Gênesis 1 até Gênesis 10, que é onde nós encerramos aproximadamente a aula aqui hoje, e vocês vão entender muitas coisas. Vocês vão conhecer muitas coisas pelo momento, tá? Essa primeira lida de vocês, leiam com calma, leiam com paciência, Gênesis 1 a Gênesis 9, na verdade. Vocês vão conhecer tudo que nós temos falado até agora. Depois vocês leiam de novo. Vocês vão começar a conhecer um pouco mais de profundidade. Eu quero desafiar vocês a exercitar a perseverança lendo a terceira vez, de Gênesis 1 a Gênesis 9. E vocês vão entender muitas coisas já nisso. A cada leitura vocês vão ler mais. Mas eu quero desafiar vocês a lerem nesse momento, nessa semana que vai se passar para vocês. Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 9. Porque é o que nós estudamos nessas primeiras 4 aulas. E elas vão acrescentar muito para vocês. E vai ajudar vocês a terem um gostinho daquilo que vocês vão contemplar em todo o curso, tá? E antes que eu esqueça. A Arca de Noé, a Bíblia diz que ela, quando as águas desceram, ela parou sobre o monte Ararat. E lá ela ficou até as águas descerem. Noé soltou uma pomba e ela voltou. Depois ele solta outra pomba, alguns dias depois. Ela volta com um ramo de folha na boca. Depois ele solta de novo, ela não volta. Mas a arca ficou sobre esse monte chamado Monte Ararat. Esse monte existe hoje. Procura na internet, você vai ver. Eu não quero entrar em detalhes, porque não é o objetivo desse vídeo, igual eu tenho falado para vocês. Mas falaremos isso mais futuramente só sobre a Arca de Noé, para que eles tiverem mais interesse nisso. Mas a arca parou lá. E é interessante vocês olharem a foto desse monte. Tem um lugar que parece muito que tinha uma arca depositada ali. Os buracos na rocha, como se tivesse realmente sedimentado quando algo muito pesado parou em cima. E as medidas são bem aproximadas, tá? Mas é só para eu não esquecer de ter falado isso. A arca parou sobre o Monte Ararat. Vamos ter histórias de pessoas que estavam sobre a Segunda Guerra Mundial, voando de avião e passando sobre esse monte, e eles falam, se eu não me engano são 6 pessoas que viram isso, que tinha uma arca lá. Hoje você volta, não tem. Mas eles falam que sobrevoando eles viram uma arca lá. Então, para vocês terem ciência disso, vocês conhecerem também, como estamos no nível de conhecimento, fica mais esse conhecimento para vocês, tá? Um grande abraço, Deus abençoe.